Em dezembro de 2021, uma trilogia que é muito querida por muitos e desprezada por outros tantos, mas que é muito popular ainda assim, faz aniversário. O Senhor dos Anéis faz 20 anos, o lançamento especificamente do primeiro filme, né, Sociedade do Anel, completa 20 anos e a gente vai comentar um pouquinho então e mostrar também em detalhes um pouquinho dessa edição que eu mostrei agora há pouco aqui em 4K. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude We Are Lost. Parece incrível, né, que Senhor dos Anéis vai fazer 20 anos do lançamento do primeiro filme. 20 Gente, anos. A vida tá passando. Como passa rápido, né? Eu lembro que o primeiro filme eu tentei ver no cinema. Eu fui 3 vezes tentar ver o primeiro filme no cinema e não consegui. Eu tô falando de uma época que não existia essa coisa de vender ingresso de forma antecipada, comprar pela internet, escolher o lugar como a gente tem, ou tinha, né, antes da pandemia, essa possibilidade. Então foi difícil, eu não consegui ver o primeiro filme no cinema. Eu fui ver o primeiro filme depois em casa, numa cópia de DVD, né, uma qualidade muito mais inferior do que a experiência do cinema te proporciona. Eu não lembro nem onde eu vi. Se eu vi no cinema, se eu vi da TV. Muito provável. Provavelmente eu vi no lançamento, tipo de Telecine, coisa assim, da TV a cabo, mas eu realmente não me lembro. A Telecine com certeza você não viu, porque é o Warner, então isso deve ter passado na HBO. Bom, eu não tinha HBO, então não sei onde eu vi. Provavelmente eu aluguei então pra assistir. É, muito provável. Acho que a maioria das pessoas na época, a gente tá falando de uma época que não existia nem essa coisa, né, que hoje é muito popular, que você consegue, né, baixar um filme para assistir, ou tem um serviço de streaming aí disponível, né? A gente tá falando do início dos anos 2000, né? Realmente você ouvia no cinema ou esperava ser lançado no home video para conseguir assistir, né? E não tem as facilidades que a gente tem hoje. Mas é um filme que é muito marcante, é uma trilogia que é muito marcante, né? Primeiro por adaptar uma obra que é tão difícil, tão complexa quanto a do Tolkien, tão extensa, né? Com tantos temas, tantos personagens. E uma riqueza de informações, a construção de um mundo, né? Com características próprias, línguas próprias, todo um universo criado, né, fantasioso, com uma história assim, cheia de nuances, né, cheia de mensagens e ainda assim uma obra que já tinha uma legião de fãs, né, que eram fãs dos livros, do autor, e que, né, tinham tanta expectativa com relação ao filme que acabou também virando aí, acho que tá entre as maiores bilheterias da história, né? Sim, sim. E não fez por menos, né? Não, e foi uma trilogia que foi lançada, né, num sistema que o Peter Jackson na época gravou os 3 filmes de forma consecutiva, né? Então não teve um intervalo de gravações, eles gravaram a trilogia toda de uma vez. E aí foram lançando os filmes, né, um atrás do outro no cinema, um ano atrás do outro, né? Ele lançou o primeiro filme em 2001, As Duas Torres em 2002 e O Retorno do Rei em 2003, que foi o filme que ganhou o Oscar, inclusive, né? Embora todos os filmes funcionem de uma forma bem orgânica, no sentido de contar uma mesma história, né? E tem realmente uma conexão muito forte entre eles, e funciona até como uma espécie de capítulos, né? Porque você termina o primeiro filme com um gancho, e aí vai pro segundo filme, ele desenvolve um pouco mais. Exatamente de onde parou, né? Ele coloca, tem aquela estrutura já no segundo filme de separar os núcleos dos personagens, e aí eles vão se reencontrar já no final do segundo filme com um novo gancho que leva pro terceiro filme, que é o filme mais longo, inclusive, né? A gente viu agora a versão, inclusive na medida que a gente está falando, conversando aqui, eu estou mostrando para vocês algumas imagens desse box em 4K que foi lançado em novembro de 2020. A gente assistiu as versões estendidas dos filmes, então foram quase 12 horas realmente, né? Não são inéditas, né? Essas versões estendidas já tinham sido lançadas em Blu-ray também, né? Em 2010, pouco antes do Hobbit, da trilogia do Hobbit, que é a outra do Peter Jackson, ter sido lançada. Então, né, as pessoas já tinham acesso a essas versões, mas não no nível de qualidade que esse box traz agora, porque é impressionante, visualmente muito impressionante. Principalmente, eu digo logo de cara que o que mais me impressionou realmente nisso é o áudio, foi o áudio, né? Porque o 4K, para quem não é muito familiar, ele traz a possibilidade de você ver o filme e ouvir com a faixa no Dolby Atmos, que é uma tecnologia de áudio muito superior ao que a gente tinha até então, né? Então você vê as camadas do áudio, por assim dizer, muito bem definidas, muito bem separadas, o diálogo, a trilha, os efeitos sonoros, é tudo muito rico, sabe? Claro, você depende de ter um bom sistema de som na sua casa, né? Aqui no meu caso a gente tem, né,
uma soundbar da LG que tem Dolby Atmos, então a gente consegue assistir esses filmes em 4K com a qualidade de áudio máxima possível. E é muito impressionante, me impressionou mais do que o próprio vídeo, porque o vídeo, né, e a gente estava até conversando isso antes, né, muitos dos momentos... Claro, a qualidade do vídeo é, claro, 4K, a gente tem uma qualidade superior, mas o que acontece? É um filme que já tem, né, uma trilogia que já vai para 20 anos, né? Então você tem ali toda a tecnologia de CGI, fica bem aparente em alguns momentos, principalmente naquelas cenas onde a gente tem muitas pessoas, né? As cenas de ação, principalmente. As cenas de ação, né? Mas quando dá aquela visão ampla do cenário, em que você vê o plano longo da multidão, ali você vê o granulado, vê o granulado nem tanto, na verdade, porque esse filme, o Peter Jackson, ele, pra tentar aproximar do Hobbit, ele meio que adotou o tom digital, porque a trilogia Hobbit foi gravada em câmeras digitais, ao contrário do Senhor dos Anéis, que foi gravado em filme. Então, nesse trabalho do 4K da trilogia Senhor dos Anéis, ele tenta aproximar visualmente a trilogia Senhor dos Anéis da trilogia Hobbit. Então, para eles terem meio que uma unificação em termos visuais, né? E ele meio que dá uma limpada no filme. Mas por exemplo, então, na cena da coroação do Aragorn, você tem aquele plano da multidão naquele topo do castelo, né? Ali ficou super, super mal feito, assim, tipo... Inclusive tem algumas passagens, né? E até coloco aqui algumas capturas que foram feitas, inclusive, já na época do lançamento mesmo desse box aqui, poucos dias depois, que mostrou que o uso do chamado DNR, né, que é a redução de ruído digital que foi usada nesse filme para tornar realmente aquelas imagens mais limpas e tal, eles acabam apagando certos detalhes de elementos, objetos em cenas, assim, porque, sabe, quando você vai fazer aquela limpada, você tá dando aquele retoque no Photoshop e aí apaga alguma coisa? Sabe, aquelas... assim. Apagou o que devia e o que não devia. Né? Não é uma coisa assim, nossa, que você vê de cara. Eventualmente, assim, quando... Você tem que dar pause na cena pra você procurar o detalhe ali, pra você ver que, olha só, tem uma coisa esquisita aqui, mas... Mas você percebe em alguns momentos. Entendeu? Mas de uma forma geral, a gente tá falando isso, de uma forma geral, o filme tá muito mais bonito do que jamais esteve, pra você ver em casa, né? Eu fiz um story de uma cena do Gollum e depois eu assisti e falei, caramba, até no story a qualidade ficou maravilhosa. Porque aí a gente tem que lembrar do HDR, né? Que é um elemento que está presente nos filmes 4K, né? Que é o High Dynamic Range, que ele faz? Ele expande os tons de cores, realmente. Então, você vê a definição de cores em tudo, né? Então, o preto é muito preto e as cenas escuras se beneficiam muito do HDR nesses filmes. Porque você consegue ver os detalhes da cena, sabe? Você não está vendo só o primeiro plano ali do personagem aparecendo, você está vendo ali no terceiro filme, por exemplo, naquela cena que o Frodo é atacado pela aranha, você está vendo o Frodo no primeiro plano, a aranha se aproximando, você está vendo as rochas, toda a definição em volta realmente com detalhes, sabe? E com cores realmente muito vivas, e isso faz muita diferença na experiência, né? Então, acho que revisitar a trilogia nesse formato foi muito legal por causa disso também. Você acaba vendo coisas que de repente na primeira vez que você viu de repente num DVD, ou até viu no Blu-ray mesmo, mas numa TV menor, que não tinha HDR, obviamente, você não percebeu o nível de detalhes que você pode perceber agora aqui. E aí torna essa experiência de revisitar a trilogia um negócio muito mais rico, né? Exatamente, isso primeiro que acho que é legal revisitar, porque, não sei vocês, mas com esse tempo eu já tinha esquecido. Claro, a gente grava a história, né? Mas assim, como a memória atrai a gente, né? Eu tava comentando quando eu vi, poxa, na minha memória isso acontecia desse jeito, e acontece de outro. Então isso é legal ver como em 20 anos a cabeça da gente prega umas peças. Então é bom rever alguns filmes, reler alguns livros, porque a gente não guarda 100%, né? E aí e é uma nova experiência, você tá com outra, né? Você tá mais maduro, mais experiente, você presta atenção em detalhes de algo que você também, não prestava antes. À medida que você vai ficando mais velho, a sua memória vai te traindo com mais frequência, inclusive, né? Então eu acho que vale a pena para quem fala por que ter, né, uma mídia física de um filme que eu já assisti e tal. Por isso, o tempo passa, então é uma nova experiência. Pelo menos para mim, que não tem uma memória muito boa. E a gente sabe que o Senhor dos Anéis está sempre disponível aí nas plataformas e tal, mas não na qualidade que você encontra numa mídia física, principalmente do 4K. Até no Blu-ray é superior ao que você encontra aí
No 4K, então, é uma experiência realmente muito, eu não diria 100% nova, porque a gente já conhece os filmes, mas a forma de ver esses filmes, ela muda bastante quando você passa a enxergar no nível de detalhes e ouvindo o som da forma que a gente ouviu nessa experiência de revisitar a trilogia O Senhor dos Anéis. E nesse período que a gente está em casa, nada melhor do que proporcionar a nós mesmos, né, o melhor que a gente puder daquele entretenimento que a gente curte. E né? a gente, já que a gente não pode ir no cinema, né? A gente traz o cinema para dentro de casa. Exatamente. Bom, se você curtiu, chegou até aqui no final do vídeo e não for inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve aí, fica ligado porque a gente publica muitos vídeos nesse formato, falando de filmes e mostrando um pouquinho das mídias realmente, para vocês terem uma ideia de que é e como é visitar esses filmes ou revisitar esses filmes nesse formato que é hoje atualmente o mais moderno que a gente tem disponível. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.